Capítulo 6 da vida espírita. Espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino que aguarda. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com um invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanham os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que têm de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos.
sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, e para ser digno também de habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los.